Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, sejam muito bem-vindos. E aí a gente estamos vendo que essa mensagem que fala sobre a vingança está nos contando que a pessoa que é portadora desse malefício moral é uma pessoa pequena. E como dizia o poeta, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então aqui é uma pequenez de alma que não está valendo a pena para aquele que é portador desse sentimento de vingança e, de toda forma, aqueles que têm esse sentimento, que envolvem mais pessoas, em algum momento ele terá que refluir dessa ideia, porque o objetivo das nossas vidas, das nossas reencarnações, é nos tornarmos anjos. É o nascer, morrer, renascer às vezes e evoluir sempre. Esta é a lei. E quando a gente tem esses sentimentos, vamos ter que reparar, e essa reparação vai custar, às vezes, algumas dificuldades e outros procedimentos reencarnatórios. A literatura espírita é muito vasta com relação à questão da vingança. Nos mostra que não vale a pena. A Dona Ivone do Amaral, ela tem várias obras, obras muito importantes, e a gente tem falado muito sobre ela, sobre as obras dela, sobretudo Memórias de um Suicida, mas Das Voragens do Pecado é um livro que ela, a Dona Ivone, é personagem. É a Ruth Caroline, que foi uma moça nesse período da Noite de São Bartolomeu, que foi um momento que teve na França, comandado pela rainha Catarina de Médici, onde ela determinou a matança dos reformistas, dos protestantes. Então, foi uma carnificina que ocorreu, chamada a Noite de São Bartolomeu, que inclusive existe até um romance que se chama A Noite de São Bartolomeu. Existem filmes falando sobre esse período. A Rainha Margot é um filme que fala sobre essa Noite de São Bartolomeu, e essa Ruth Caroline, ela se sentiu lesada naquele momento, porque a família foi toda dizimada, e ela começa, então, a preparar a sua vingança. E esse processo, ele segue, além desse livro Na Voragem do Pecado, o Drama de Bretagne e Cavaleiro Nimier, que são a sequência, 3 livros, portanto, 3 encarnações, para dizer que, no final, não vale a pena ter esse sentimento de vingança. E, por último, ela reencarna como Ivone do Amaral Pereira, que foi uma grande médium, e ela narra esses fatos também em biografias, À Luz do Consolador, que é um dos livros que ela narra os fatos relacionados à vida dela. O André Luiz também vai falar sobre as questões da vingança. Ele vai falar sobre isso no livro Ação e Reação. Ele fala também em Libertação, em Sexo e Destino, para citar alguns, que ele está falando sobre os malefícios da vingança. E nós falamos há uns dias que, nesse livro Ação e Reação, a hora que eles se propõem, os encarnados se propõem ao trabalho da vingança, eles se ligam com os espíritos também, que estavam nesse projeto de vingança, e eles contratam uma falange de espíritos vingadores. No plano espiritual inferior, eles vão lá e contratam uma falange de espíritos vingadores. Eram 25 espíritos ali dentro da fazenda para realizar aquele trabalho de alta vingança que foi realizado. Então, quando a gente quer saber mais detalhes sobre esses fatos, a gente pode procurar na literatura espírita e nós vamos encontrar. Mas talvez um fato muito marcante na literatura espírita é com relação ao próprio Emmanuel. No livro que se chama Há 2000 anos, hoje a gente estava repassando o livro e vendo que esse livro, se ele chamasse Vingança, também ia dar certinho o nome do livro. Porque a história inicia quando ele, senador Públio Lentulus, por delegação de César, o imperador romano, vai para a Palestina, e quando ele está chegando à cidade, com toda aquela pompa própria de um legatário do Império Romano, uma pessoa representando o Império Romano, com todas aquelas
desfile de animais e pessoas, com muito para mostrar a grandeza do Império Romano. Num determinado momento, um jovem lá joga uma pedra minúscula e essa pedra atinge o rosto da esposa do imperador, do senador romano. Olha que tragédia que vai virar essa pedra minúscula. Foi uma feridinha muito superficial. E isso levou uma encarnação, 40 anos, para solucionar esse problema. Porque naquele momento em que houve esse incidente, o senador se sentiu muito afrontado. E essa afronta é devido ao orgulho, ao egoísmo e à vaidade. Então, aqui toda pessoa que se sente frustrada, se sente que num procedimento de vingança, com interesse em vingança, é porque existe um orgulho atrás, existe um egoísmo atrás, ela se sente melhor do que o outro, e naquela situação ela imagina que, já que me ofendeu, eu tenho que também revidar essa ofensa. E aí vem a vingança, só que a vingança vem com mais tinta, com mais colorido, porque a pessoa tem tempo para imaginar como é que ela vai proceder essa vingança, como que ela vai aniquilar o outro. O objetivo é esse, ela quer aniquilar o outro. Ela deixa de viver, vai viver em função dessa vingança, e aí todos se envolvem nesse emaranhado, nessa teia. E aí, quando acontece esse fato, que logo os soldados que estavam próximos prendem o rapaz, ele manda espancar o moço. Não ficando satisfeito, ele diz que o rapaz deveria ir para as galeras. As galeras eram embarcações que existiam, e a gente vê muito nisso nos filmes históricos. Eram embarcações, e na parte de baixo da embarcação ficavam aquelas pessoas que remavam, eram os escravos. E eles iam de uma cidade para outra, de um continente para outro, remando. E aí a gente imagina o que acontece com a pessoa que fica numa situação insalubre e com esse exercício, mal alimentada. Então, quer dizer, quase todos iam a óbito nessa situação de galeras. Então, quer dizer, era quase que uma condenação, uma pena de morte mesmo. Mas esse rapaz, ele tinha um pai, e o pai, no outro, chamava-se André, o pai do menino. O rapaz chamava-se Saul. E no outro dia, o pai vai atrás do senador e pede clemência. E diz ao senador que, se o filho tivesse feito alguma coisa, ele ia repreender o filho, mas pedia por misericórdia, que ele era arrimo de família, que libertasse o menino. E ele também foi irredutível com o pai do rapaz. E esse senhor saiu de lá jurando vingança. Era um judeu, saiu de lá jurando vingança, do palácio do senador. Ele arquitetou de uma maneira tão especial essa vingança, porque ele teve tempo, e aí com todos os requintes de maldade, porque a vingança sempre vem com muito requinte de maldade, o rapto do filho do senador, que a gente falou há poucos dias muito rapidamente sobre isso. Porque se o senador só tinha um filho, ele também só tinha um filho. Se ele estava maculado no sentimento, porque o filho havia sido preso e havia sido remetido para as galeras, ele também subtrairia o filho do senador e eles ficariam quites na história. O fato era esse. Mas o senador, depois que ele responde para o pai do rapaz, ele começa a pensar que poderia mesmo dar a liberdade para esse moço, mas o moço já estava sendo vendido como escravo em Roma. O certo é que não localizou o rapaz mais. E o menino também, que foi raptado, nunca mais se encontrou esse moço. O tempo passou, o império seguiu, e, num determinado momento, que também nós já falamos algumas vezes aqui, no ano 68 a 70 da era cristã, houve uma grande revolta em Jerusalém, toda a Palestina, e as forças romanas foram para apaziguar aquela situação. Então, foi revolta mesmo que teve lá. Milhares e milhares de pessoas desencarnaram, morreram nesses procedimentos de guerra que aconteceu lá. Foi onde a gente, de vez em quando, fala sobre
a destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu neste ano 70. E o imperador chama o senador, fala assim, olha, o senador já morava em Roma, você vai lá, porque você conhece a região, e, chegando lá, você pode ajudar o meu filho, que era o general Tito, que estava sob o comando daquelas tropas lá para apaziguar e tomar conta mesmo da região. E ele vai. E, chegando lá, num determinado momento, ele se vê preso, juntamente com um outro senador, Pompílio Crasso, estavam os dois senadores lá. E, a hora que ele vai preso, ele observa que tinha um judeu que o olhava com uma maneira muito insistente, com um olhar de ódio. E ele se lembra muito vagamente, 40 anos haviam se passado, se lembra muito vagamente que ele conhecia aquela fisionomia, não sabia de onde, mas já tinha conhecido tanta gente ali quando ele morava naquela região, não sabia de onde. Esse judeu, na época, ele era chefe de toda aquela elite religiosa que estavam ali dentro do templo. E o judeu, então, diz o seguinte, eu estou aqui para vingar. Por isso que a gente disse que o nome do livro, se fosse Vingança, dava certo também. Eu estou aqui para vingar. Primeiramente, nós vamos tirar a vida desse senador, que é mais velho, no caso era o Pompílio Crasso, nós vamos tirar a vida dele, mas eu quero que o senador Lentulus observe que nós vamos tirar a vida dele. E determina que uma pessoa lá tire o coração desse senador, evidentemente que ele estava vivo. Então, abriu-se o peito e tirou o coração do senador, e todo mundo assistindo àquela cena dantesca ali. A hora que terminou esse ato, e todos os soldados, e Roma já do lado de fora, e muita gritaria, e muita morte, muita confusão ali, muito conflito ali dentro, a hora que terminou, ele manda chamar, esse senhor, manda chamar um rapaz que estava em outro determinado lugar. A hora que o rapaz chega, o senador olha para aquele moço, por volta de uns 40 anos de idade, e percebe que aquele moço não era judeu. E achou aquele moço assim, ele ficou muito afeiçoado àquele rapaz. Ele tinha fisionomias de romano. E o rapaz também olhou para ele e se afeiçoou àquele senhor de 68, 69 anos, que lá estava, ficou muito afeiçoado a ele. Eles trocaram aquele olhar, e que foi o último olhar que eles trocaram. E esse André diz a esse rapaz, aqui está a lâmina incandescente, quer dizer, muito quente. Era uma espada. E nós não vamos tirar a vida do senador, porque a minha vingança, a vingança de novo, a minha vingança é que ele fique vivo, porém, ele não verá mais o colorido do mundo. E o rapaz, ele fica indeciso naquele momento onde aquele André fala com ele assim, coloque a lâmina, a espada, incandescente, quer dizer, quente, nos olhos claros do senador. E quando ele está naquela indecisão, ele ordena, e o rapaz chega mesmo a lâmina e cega os dois olhos do senador. E, nesse momento, já as tropas romanas adentrando ali aquela região do templo, a Porta Antônia, e eles assassinam, eles matam aquele rapaz que havia feito esse ato com o senador. O rapaz cai nos pés, abraçado aos pés do senador Públio Lentulus. Ele foi socorrido, porque já estava cego, com muitas dores, foi socorrido. Daí a pouco, com todas as condições de conforto próprias da época, ele foi encaminhado a Roma. E, na sequência, Roma determina que aqueles que haviam sido presos seriam encaminhados, e era uma prática usual do Império, todas as vezes que se ganhava uma guerra, uma batalha, que conquistava uma região, um país, um povo, havia necessidade de desfilar pelas ruas de Roma,
levando todas as relíquias da região, quer dizer, as coisas mais importantes da região. No caso, estava levando todas as relíquias próprias do templo e levando também aqueles prisioneiros. E depois disso entravam os generais, os senadores, as autoridades romanas naquele desfile e o povo aplaudindo aqueles atos todos. Aqueles que estavam presos seriam encaminhados para a prisão, depois seriam mortos e jogados, o corpo seria jogado no rio. Mas ele, o senador, queria muito conversar com aquele que estava preso, no caso, o André de Gioras. Mas ele, como que ele, o senador, ia pedir para alguém que ele queria conversar com uma pessoa que estava presa? Então, ele tinha que ter uma certa diplomacia para fazer isso. E depois, num determinado momento, na hora que terminou esse desfile, que ele vem atrás, ele pede a uma determinada pessoa que desse a ele a oportunidade de conversar com o preso tal, que era exatamente aquele preso que havia ordenado para que ele perdesse a visão. E ele vai, prisão Marmentina em Roma, ele desce aqueles calabouços, é uma pessoa segurando, não enxergava, e encontra com o André de Gioras. E eles começam um diálogo de uma pessoa que estava cega e uma outra pessoa que estava condenada, que ia morrer no outro dia. E o senador pergunta a ele: aquele rapaz que o senhor ordenou que fizesse esse ato comigo, e nesse instante eu não falo como senador do império, mas eu falo como um pai, porque tudo eu fiz para libertar o seu filho, mas quando o senhor me pediu, ele já havia sido vendido em Roma, e ele diz: foi vendido sim, foi vendido para a casa de um senador que era um grande amigo do senador Lentulus. E aí vem uma outra história também de vingança com relação a esse Saul. Mas isso aí seria uma outra vertente do romance do Emmanuel. Sim, ele foi vendido e foi para a casa do senador, e depois disso ele foi liberto, e aí a história seguiu. Mas eu quero saber daquele rapaz que o senhor ordenou que me colocasse aquela espada incandescente nos olhos. Quem é aquele rapaz? E ele disse assim: aquele rapaz é o seu filho. Aquele filho que foi raptado, e foi raptado porque tinha serviçais na sua casa que nós subornamos. Depois nós tivemos de envenenar essa serviçal para que ela não contasse. Então, quer dizer, é uma trama, crimes para cobertar crimes, uma coisa hedionda. E o senador pergunta: e como ele foi criado? Foi criado como criado. Ele não foi criado como um romano. Ele teve todas as condições para viver no campo, para ser meu empregado, meu criado, porque esta foi a maior vingança que eu poderia fazer a um senador romano, criar o filho dele como um judeu, só que não foi um judeu liberto, era um judeu escravo. Mas, continua André, eu estou à beira da morte e o senhor está nessa situação também lamentável. Eu sei, pelas tradições do judaísmo, que a gente deve perdoar, olha o perdão, e ser perdoado. O judeu ele tem um dia que é o dia do perdão. Então, na Constituição do judaísmo, um dia assim como a gente tem Dia da Pátria e outras datas, eles têm também o dia do perdão. E aí, então, ele diz: eu aprendi nas letras da Torá, que é a obra do Moisés, a legislação mosaica, que a gente deve perdoar e ser perdoado. E eu gostaria muito de pedir o seu perdão. E gostaria que o senhor me perdoasse por toda a maldade que eu lhe fiz. E naquele primeiro momento, ele, como uma autoridade, com todo o orgulho, com toda a arrogância própria de uma pessoa detentora de muito poder, ele imaginou que ele não perdoaria. Mas depois ele se lembrou, porque naquele instante do julgamento de Jesus,
ele estava no palácio de Pôncio Pilatos. A hora que Pôncio Pilatos lavou a mão, ele estava lá no palácio. E ele lembrou de toda a cena, voltou à sua memória todo aquele momento e Jesus perdoando a todos. Mas ele lembrou mais, lembrou da esposa que foi altamente caluniada, que foi tripudiada e que foi excluída da relação de família por conta de calúnias. E ela era cristã e morreu pelo Cristo lá no circo de Roma. Ele se lembrou dela e concluiu que a melhor solução seria realmente perdoar aquele que estava lhe pedindo perdão. Naquele momento ele perdoa. E aí a gente fica imaginando, para que sofreram tanto? Para que brigaram tanto? Sendo que no final, o final será sempre esse, o do perdão para qualquer situação. Por isso é que Allan Kardec, quando ele fala sobre a caridade, e ele nos diz que fora da caridade não há salvação, ele já pergunta aos espíritos o que seria caridade. E os espíritos vão responder para ele, entre outras situações, que é a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Isso é caridade. E a caridade é pedra angular do movimento espírita, da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Então, nós temos que refletir muito sobre as questões do perdão, porque é o antídoto da vingança, do ódio, da mágoa, do rancor. Porque todas essas situações de ódio, mágoa, rancor, ressentimento, outras coisas mais, só vai atrasar o nosso processo de evolução espiritual, só vai nos trazer sofrimento, tristeza, infelicidade. Lembrando que, às vezes, se temos desafetos aqui, esses desafetos continuarão no plano espiritual. Por isso é que Jesus diz: reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Então, a necessidade de recompor as afeições, porque nós só temos ódio, mágoa, rancor, sentimento de vingança àquelas pessoas que um dia conviveram conosco. Por isso é que André Luiz fala que o ódio, e só se vinga daquela pessoa que a gente tem ódio, o ódio é o amor que enlouqueceu. Esse amor enlouquecido vai ter que ter o tratamento com todas as terapias próprias para que ele volte a ser o amor saudável. E a terapia própria é o Evangelho de Jesus. Por isso ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que todos só iriam ao Pai através dele. Então, todos nós estamos nesse caminho para o Pai e vamos só conseguir isso através das condições do Evangelho. Esse senador que perdoou, que foi perdoado, que aconteceu toda essa história, ele tem outras tantas reencarnações. Numa reencarnação subsequente, quer dizer, logo depois, 50 anos depois, ele é morto também pelo cristianismo. Ficou preso nessa mesma prisão marmentina, em Roma, onde ele foi lá para acertar as contas e perdoar aquele que havia sido prejudicou e foi prejudicado. Então, ele vem como um escravo grego e é preso porque era cristão, e também existe uma situação muito linda nessa prisão, porque ali ele já tinha uma outra conceituação, um outro entendimento de vida. E quando ele traz toda a codificação, desdobra a codificação da doutrina espírita, e é considerado o 14º evangelista. Portanto, o Espírito Emmanuel, ele compõe o Colégio Apostólico de Jesus, esse mesmo que estava lá no dia da condenação de Jesus e que não teve condições, porque era uma autoridade, de fazer nada para aliviar, e as coisas tinham que acontecer daquela maneira mesmo. Então, quando ele desdobra a codificação da doutrina espírita e a quantidade de livros que ele trouxe pela pena iluminada, pelo lápis iluminado de Francisco Cândido Xavier,
é para nos alertar sobre a importância do sentimento do amor. E aí a gente observa como os espíritos evoluem, porque nessa procura que a gente estava fazendo, nós encontramos uma mensagem dele, do Emmanuel, ou senador Públio Lentz, ou Nestório, que é a mesma pessoa, e ele está falando exatamente sobre a vingança. E o olhar dele hoje, como um espírito iluminado que é totalmente diferente daquela visão que ele tinha há 2000 anos atrás. Então, ele começa comentando, como ele fez com muita beleza, muitas e muitas passagens das cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo Tiago. Então, ele comenta muitas, isso é aquela frase curtinha que coloca-se em cima das mensagens, aquilo chama-se ementa, que ele vai dar a ideia, o sentido do que ele vai falar. Então, nessa carta que o apóstolo Paulo escreve aos Hebreus, é a única carta que realmente foi escrita de punho pelo apóstolo. As demais cartas ele ia ditando e outras pessoas iam escrevendo as cartas. E então ele diz assim, o apóstolo: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo aos Hebreus. E aí, então, o Emmanuel vai desdobrar essa frase tão curtinha, ele vai desdobrar. E vamos ver o que ele fala aqui. Em qualquer circunstância, espera com paciência. Isso está valendo para todos. Em qualquer circunstância, espera com paciência. É a enfermidade, é a questão financeira, é o problema conjugal, é o problema familiar, problema existencial, espera com paciência. Se alguém te ofendeu, espera. Não tomes de esforço a quem já carrega a infelicidade em si mesmo. Se alguém te prejudicou, espera. Não precisas vingar-te, ó, a palavra aqui, de alguém que já se encontra assinalado pela justiça. Então, aquele que nos fez um malefício, não vamos desejar não, mas pode deixar por conta da própria consciência dele, que é a lei de Deus dentro de nós, que é onde está escrita a lei de Deus, é na nossa consciência, segundo a codificação. Vou repetir, não precisa vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça. Se sofres, espera. A dor é sempre aviso santificante. Isso aqui dava para desdobrar numa palestra. A dor é sempre aviso santificante. Porque a gente não quer entender dessa maneira. A gente está doente, a gente quer sarar. A gente está com dificuldade financeira, a gente quer resolver o problema. E muitas vezes aquela dificuldade vem para nos trazer mais paciência, para nos dar as condições de mais humildade, de mais resignação, de sermos mais amoráveis, de sermos mais fraternos. Então, a dor é sempre aviso santificante quando sabemos sofrer. Se o obstáculo te visita, espera. O embaraço de hoje, muitas vezes, é benefício amanhã. Isso muitas vezes aconteceu na nossa vida, né? Não deu certo aquele emprego, não deu certo aquele noivado, aquele namoro. Passa um tempo, a gente, graças a Deus, que não deu certo, né? A fonte, ajudando onde passa, espera pelo rio e atinge o oceano vasto. Porque ela é humilde, né? A fonte pequenininha, ela é humilde. A árvore, prestando incessantemente auxílio, espera pela flor e ganha a bênção do fruto. Todavia, a enxada que espera imóvel adquire a ferrugem que a desgasta. O Emmanuel usa muito essa expressão inchada e enferrujada, ele usa muito essa expressão para nos alertar a todos da importância do trabalho no bem. Porque na codificação diz assim, não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Muitos acham, não estou fazendo nada de mal para ninguém. Está fazendo alguma coisa de bom? Então, é a codificação. Não basta
não fazer o mal. É necessário fazer o bem. E aí a gente tem que ir desdobrando, e quanto mais bem a gente faz, mais a gente fica disponível e mais os Espíritos nos utilizam e mais felizes nós ficamos. O poço que espera, guardando águas paradas, converte a si próprio em vaso de podridão. E aí a gente vê depressão, obsessão, tristezas, porque as pessoas não estão servindo nem a si mesma, nem a família e nem a ninguém. E muitos imaginam assim, será que tem gente assim? Mas tem, é muita gente que não faz nada. E não adianta solicitar, porque eles são aquelas pessoas que são indisponíveis. Elas não têm disponibilidade para nada. Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera, fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga sublime em luminosa realização. Esta mensagem está no livro que se chama Palavras de Vida Eterna, que é do Espírito Emmanuel, esse dessa história todinha de vingança, que a gente acabou de dizer, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, vingança não resolve para aquele que está sendo o vingado, e pior ainda para aquele que tem o sentimento da vingança, porque ele acaba com a sua vida só tentando prejudicar o outro. Que Jesus nos abençoe e muita paz. Continuamos buscando a presença da espiritualidade amiga, pedindo amparo para todas as pessoas cujos nomes se encontram anotados nos cadernos, todas aquelas que foram lembradas, os nossos companheiros enfermos, que sejam abençoados, e nós nos lembramos do Mauro, do Zanderlan, da Euclência, a Eurípides está aqui hoje, da Leida, quem mais, gente? Tia Cida, todos eles sejam muito abençoados. Pedimos que abençoe a nossa casa, levando harmonia e paz à nossa família, protegendo e amparando as nossas crianças e os nossos jovens, todo o movimento espírita, o Grupo Espírita Mensageiros da Luz, que nos abençoe, que aquilo que viemos buscar possamos receber, que sejamos envolvidos em muita serenidade, paz, esperança, sentimento do perdão sempre, alijando das nossas vidas e das nossas mentes todo sentimento de vingança. Que Jesus nos abençoe. Pedimos a Maria Santíssima a fluidificação das águas para que as pessoas que fizerem uso delas, os lares que adentrarem essas garrafas, sejam muito abençoados.